Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja... Mas você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é Nicolai. E a gente chega lá, chega lá. O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala, ó, eu tenho contra ti, contudo, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui que é Jesus, o primeiro amor? O amor de quem acabou de se apaixonar, que acabou de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando, olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma palavra para a igreja de Éfeso no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou aquela religiosidade, sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaíta, ninguém sabe exatamente. Do grego, né, Nikao é vencer e Laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego também, chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam estes que introduziram uma separação entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o... Então, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa. Sempre assim. Esse aprovação, reprovação, instrução e promessa. Tá. Então, por exemplo, em instrução, Éfeso, o que você tem que fazer? Éfeso, ó, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente. A reprovação, você perdeu o primeiro amor e você está influenciado pelos nicolaítas, que é esse grupo indefinido. Exatamente. Mas esses grupos sempre estão relacionados com uma atitude de idolatria e imoralidade. São os dois elementos que estão presentes nisso. E eles devem, então, se arrepender e praticar as primeiras obras. O que é interessante é essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão, onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. Então, esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo romano. Agora, para entender Apocalipse, todo mundo agora, vamos ver se o pessoal está sentado para ouvir, precisa ler Gênesis e Êxodo, senão você não entende nada. Por quê? Porque Apocalipse é o momento final, é o momento da vitória lá. Deus conta o fim no começo. Você volta para o estado maravilhoso inicial. Então tudo que é, por exemplo, o que é prometido aqui? A árvore da vida. Aliás, essa é a primeira vez. No paraíso. Essa é a primeira vez que essa árvore da vida é mencionada desde o Gênesis. O Apocalipse nunca mais Gênesis foi mencionado. Só no Apocalipse. Exato. É a restauração para esse estado de coisa. Ou seja, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, vai vencer e vai voltar para o plano original. O cinema chegou atrasado, de volta para o futuro. Entendeu? Então a gente vai ver. Então, para você entender, por que ele falou, ele leu o candeeiro, o candelabro, que é menorá. Então, os símbolos que estão aqui vão vir principalmente de Gênesis e Êxodo. A pessoa fala, mas o Apocalipse como é que é? Está cheio de símbolo. Porque a literatura menorá tem 7 braços, diferente da Hanukkah, que tem 9. Que tem 9, que vem da festa do Hanukkah e tal. Entendi. Mas aqui é o candelabro. É a menorá, no original é menorá. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente vai entender. E aí o que acontece? Essa linguagem, né, aquele que vencer, é uma linguagem muito forte, é um termo, mais uma vez, que provoca, porque está ligado ao conflito aberto contra o Império Romano, dizendo, olha, quem vence na verdade é quem tem aliança com aquele que é rei dos reis. E esse vencedor vai muito mais longe do que você pode imaginar, porque ele volta para a bênção primeira lá atrás, que é
a referência da vida eterna que aparece aqui com a árvore Só da que vida. eles tinham consciência de que essa vitória não era vitória bélica, né? Todo que é nascido de Deus vence o maligno. Né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a convicção deles é que a fé deles iria levar a uma transformação da história. Uma coisa interessante, o Apocalipse, a gente olha muito o presente e olha muito o futuro, mas num certo sentido ele interage, o que o pessoal não está geralmente preparado para pensar, interage com o passado. Por exemplo, você vê aqui o confronto aberto com Roma. Mas o que é Roma? Roma é Babilônia, Roma é Egito. Então esse conflito da ação humana, independente, autônoma, antropocêntrica contra Deus é uma batalha através da história. E que sempre parece que o mal vai vencer, mas Deus mantém os seus fiéis e os remanescentes que, no final das contas, vencem e serão vencedores. Eu já até falei isso no aqui final. numa outra vez que eu vim, que desde o Gênesis você tem uma história paralela dos descendentes, vamos dizer assim, da mulher, ou seja, dos que vieram através de Sete, aqueles que vão seguir o caminho de Deus e aqueles que vão se opor a isso. Então, o primeiro grupo que se levanta para se opor à verdade é a Babilônia. Então ali no Gênesis, com Semíramis, com Tamuz, com a construção, né, daquela torre, que na verdade é um zigurat, né, Babel. Indo contra exatamente a ordem de Deus de se espalhar, de crescer, ele quis ali concentrar. Ele quis, o Nimrod foi o primeiro líder mundial. E ele é até um tipo do anticristo que virá um dia. Então, a Babilônia, desde então, se torna, né, essa referência, o paradigma do antideus. 1 Pedro 5 chama Roma de Babilônia. Não, Apocalipse fala da cidade, das Babilônia sete colinas, como uma coisa maligna, como como símbolo do poder humano anti-Deus. Contra Deus. e contrário à vontade de Deus. Entendi. Uma coisa interessante na Babilônia ali existe até um diálogo que a gente pode dizer que é um plural de majestade, né? No caso aqui para o hebraísta, mas a tradução diz que Deus fala para si mesmo, né? Eu vejo a Trindade ali. Os homens podem fazer o que eles quiserem. Em Gênesis 11. Em Gênesis 11. O que é? Os homens. Deus falando, parece que é Deus Pai falando com o Filho. Vamos descer para ver. Descer para ver. O que eles Deus falando fazendo. Assim, vamos, nós três. Falando plural. Usa o plural, só. que os judeus vão dizer que é um plural de majestade, Entendi. né? Mas ali fica claro que no diálogo em que Deus fala assim, eles podem fazer o que quiser, se eles tiverem concordância. E é por causa disso que Deus desce confunde as línguas, porque quando você não tem comunicação, você já não tem mais acordo. Exato. E ali as pessoas se espalharam cumprindo a vontade de Deus para que a terra fosse, né, planificada. Mas Babilônia... Planificada, não confundir com terra plana. Não, planificada. A planificada, tá? Que susto, né? Porque senão o pessoal fala, tá vendo? A terra é plana. Exatamente. Então, na verdade, o que eu vejo é que Babilônia é realmente, em toda a escritura, uma referência da oposição que Satanás faz contra Deus desde o início. A missão de Satanás, então, é transformar a terra numa E lá grande no Apocalipse Babilônia. 18, né, 17, 18, 19, ela cai. E olha, ela é destruída. Então, ou seja, a vitória de Deus contra esse sistema é definitiva. Quando você vê isso e tá de frente com essas realidades, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Hoje todo mundo é desenvolvido, nós temos progresso, mas Éfeso estava entre as 4 cidades mais importantes da época, né? Você tinha Alexandria, com Roma, inclusive. Era Roma, Atenas, Atenas, Alexandria e Éfeso. Nossa. Éfeso chegou a ter mais de 250 mil habitantes. O teatro de Éfeso... naquela época. Cabia mais de 25 mil pessoas. Então, o teatro de Éfeso... muita gente. O teatro de Éfeso que você visitou lá, que é um espetacular, ele tem 66 degraus. É um negócio impressionante. Inclusive foi lá que
Paulo ia. Que Paulo. Não, que aquele. Como é que chama o nome do camarada que a Bíblia cita que ele foi lá e começou a incitar o povo contra. O Demétrio? O Demétrio, Euripides, que é um nome super comum grego. Então, aí você vê a grandiosidade, o tamanho. Ele levou a galera para lá, pro quando você chega auditório. em Éfeso, você vê lá Mais aquelas. Delmiro, né? Olha. Mais do que o dobro. Exato. Meu amigo era uns Já 12. tá com os comportamentos babilônicos aqui. O negócio tá complicado. Mas, olha o seguinte. Quando você vê aquela grandiosidade, você vê o tamanho, a biblioteca de céus que a gente tem ali, ela é posterior. Para ter 200, quanto você falou? 250 mil pessoas, vocês isso. falaram? Isso. Essa Então, era a população da época. Então, mas veja bem, tem 4 cidades de Éfeso. Aquela Como que você assim? tem é porque a cidade muda, é porque são vários séculos. Aquilo que você tem ali é algo do primeiro até o terceiro século, entendeu? E o que você tem escavado para você ver, via de regra, é 20 a 25% da cidade. Porque os arqueólogos, quando escavam, eles não vão pegar lá a periferia da cidade para ver um monte de casinha igual. Então eles pegam os monumentos principais. E Éfeso é qualquer coisa de tirar o fôlego. Né? Eu, assim, já visitei muitos lugares, mas comparado a Éfeso, o único sítio arqueológico que se compara é o de Pompeia. Eu ia falar a mesma coisa. Parecido com Pompeia. Não é? De estar restaurado, de estar... Não, de grandiosidade. De grandiosidade, do tanto de que você tem, né? É verdade, é são bem extraordinário. parecidos. E aí é interessante, né? Porque você tem essa igreja lá, essa população, a maior parte dos que são da igreja, gente simples, gente pobre, muitos são escravos, e eles estão vendo essa grandiosidade que é o poder de Roma, mas eles sabem que Jesus é o Senhor e que eles devem permanecer firmes na fé. Isso é um desafio para a gente, né? Porque hoje, qualquer lugar você vê um monte de luzes brilhando, dizendo para você, ó, aqui é muito mais promissor. Mas posso fazer uma pergunta meio provocativa? Vamos lá. Não é para o Saião, não, porque a gente está concordando em tudo, mas é para a questão da visão ideológica, muitas vezes, de algumas igrejas nos dias de hoje. Naquele tempo, o camarada se convertia, ele sabia que a chance dele morrer era muito grande. Pela conversão? Pela conversão. É mesmo? Ou, muitas vezes, ele não era morto, mas ele perdia tudo que tinha. Aqui a gente vê mensagens em que o camarada perdeu tudo por causa da fé dele. 60% da população era escrava. Então imagina quantos anos vive um escravo. Não, e quando não era escravo, ele podia perder o que ele tinha. Sim. Confiscavam as suas propriedades. Mas em função da mensagem da ressurreição, porque era muito próximo, né, da ressurreição. Então, a maioria conhecia alguém que conheceu alguém que viu Jesus ressuscitado. Só que as pessoas se convertiam, elas estavam prontas para qualquer coisa, inclusive para morrer. Hoje, eu vejo que a igreja cristã, principalmente no Brasil, né, porque se você considerar as igrejas em território perseguido, Janela 1040 e outras regiões mais difíceis, mas hoje, as pessoas, eu chamo de crentes Nutella. Gente fraca, que por muito pouco acha que está sendo... eu estou passando por uma prova. Nada de raiz. Porque, na verdade, ele não recebe a mensagem verdadeira, não recebe a mensagem de Cristo. Sabe, de tomar sua cruz, de viver para Ele, de estou pronto para qualquer coisa. Hoje, existe uma mensagem muito mais palatável para atrair as multidões. E que, na verdade, não é mais a mensagem do Evangelho. E essa mensagem está, muitas vezes, formando até os crentes que estão dentro das nossas igrejas. Porque hoje você não é mais o pastor da sua igreja. Eles ouvem todo mundo. Os bons e os maus, entendeu?